Nesse vídeo falaremos sobre mamoplastia de aumento. Essa cirurgia é uma cirurgia bastante simples, que é feita a nível hospitalar. Então, após os 16 anos, se não houve um crescimento da mama e essa falta de crescimento causa um constrangimento, já está indicada a realização da cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela é indicada em pacientes que sentem desconforto com suas mamas, por elas serem afastadas ou por elas serem pequenas. O tempo de cirurgia varia entre 30 minutos e 45 minutos e depois tem alta para casa no mesmo dia. A cirurgia em si demora de 30 a 45 minutos, mais 1h30 de recuperação. O tamanho da prótese silicone, ele é escolhido de acordo com dois fatores muito importantes: o tipo de corpo da paciente e também o desejo da paciente. Um dos primeiros fatores que a gente tem que levar em consideração é o formato do corpo. Como é que é feito isso? Uma das medidas importantes é a distância do tórax. Se colocarmos uma prótese pequena nessa paciente, a distância entre uma mama e outra fica muito grande e fica sobrando muito essa região do tórax lateral também. Então, a melhor prótese mais natural para a paciente é uma prótese que tenha um tamanho adequado para que essa mama ela tenha um formato que comece rente ao tórax e termine próxima uma outra. Então, quando a paciente quer um formato natural, o que deveremos fazer é escolher uma prótese que tem uma base que preenche bem esse espaço aqui. O que é a base da prótese? É a parte de baixo da prótese. Então, medindo esse tamanho, nós saberemos qual vai ser esse tamanho aqui. E essa é a nossa base de partida para a escolha da prótese. Nesse caso aqui, a gente pode supor que a paciente precisa de uma base de 11 centímetros. Quais são as próteses que têm essa base de 11 centímetros? Bom, existem várias. Tem a prótese com essa altura, tem uma outra prótese que tem menos altura, mas também com a mesma base, e tem uma prótese que tem a mesma base, mas tem muito mais altura. Então, quanto mais altura essa prótese tem, maior é o volume. Essa tem um volume elevado, essa tem um volume médio e essa tem um volume baixo. Podemos supor, por exemplo, que essa aqui tem 300, essa tem 350 e essa tem 400 ml. Medindo a base, então, essa escolha fica a cargo da paciente. A gente vai perguntar para a paciente se ela quer um tamanho pequeno, médio ou grande. E aí a paciente vai escolher: não, doutor, eu quero grande. Bom, então o seu tamanho, a princípio, é 400 ml. E aí o que a gente faz? A gente experimenta na paciente os moldes. A gente coloca uma camiseta especial e sob a camiseta a gente coloca um molde plástico em que se simula como que ela vai ficar. E aí, vindo de perfil, ela consegue ver com essa camiseta como que vai ficar a sua mama aqui de 400 ml, que na verdade isso aqui é um molde que vai por cima da mama que ela tem. Se ela der o ok, então ficamos com um tamanho de 400 ml. Fica faltando só um detalhe. O detalhe que fica faltando é se existe pele suficiente para a colocação dessa prótese. Isso, 90% das vezes existe pele e não precisa se mudar, mas sempre a gente pede um tamanho menor no dia da cirurgia, caso não tenha pele suficiente. Outro fator importante é o tamanho do quadril. As pacientes que têm um quadril maior podem colocar uma mama maior e as pacientes que têm um quadril menor não devem colocar próteses muito grandes. Porque se colocar prótese grande, a mama fica parecendo maior que o quadril e aí fica um aspecto de triângulo invertido. O ideal é o aspecto violão, que na verdade é um triângulo apontando para cima. Decidido isso, agora nós temos que escolher quais são os tipos de prótese que nós vamos colocar na paciente. Os tipos de prótese podem ser quanto à projeção, que já foi visto, também quanto à composição delas, que pode ser só de silicone ou de silicone com poliuretano, e também quanto ao formato delas. Existem vários tipos de prótese. A gente tem a prótese com uma textura lisa, a prótese texturizada, que é essa textura aqui, a prótese com texturização mais rugosa
e a prótese de poliuretano, que é praticamente uma esponja que existe em cima da camada de silicone. Bom, qual é a diferença entre elas? Essas próteses aqui, quanto à textura, essa é uma microtexturizada, praticamente não se enxerga a textura dela, nem mesmo apertando ela é praticamente lisa. A textura foi inventada para tentar diminuir o índice de uma complicação chamada contratura capsular. É uma película que se forma em volta da prótese, como se fosse uma cicatrização em envelope, e que começa a apertar essa prótese, fazendo o endurecimento da mama. Essa textura foi criada para isso. Antes de inventarem essa textura, a prótese que existia era lisa ou a de poliuretano, que era com essa espuma. Como eles viram que essa espuma diminuía a criação dessa cápsula, então eles inventaram a prótese texturizada. A prótese texturizada, ela tem uma rugosidade que evita ou pretende evitar a maioria dos casos que isso aconteça. Ela pode ser uma textura normal ou ser uma textura dupla. Então todas elas são boas. A diferença é o aspecto, porém as duas têm o mesmo índice de diminuição dessa contratura capsular. Bom, então as próteses que a gente mais usa são as próteses texturizadas, né? Por quê? Porque elas, a longo prazo, elas têm um menor índice de complicação. Alguns cirurgiões também usam essa prótese aqui de poliuretano, que é como se fosse uma espuma. Porém, quando forma a cápsula nessa prótese, a cápsula fica mais firme. A gente usa as próteses de textura dupla ou as próteses de textura simples, que elas têm o mesmo efeito. Bom, a segunda diferença é quanto à altura. Existem próteses de perfil baixo, está vendo que ela tem um diâmetro, porém a altura dela não é muito projetada para frente. Tem as próteses de perfil médio, que ela tem uma altura média e o mesmo diâmetro do anterior. E tem as de perfil super alto, que elas têm a mesma base e a projeção maior. Vou colocar uma do lado da outra, de perfil super alto, de perfil baixo. O que isso dá de diferença? Isso aqui faz com que a mama fique com menos projeção, que é essa aqui, ou que a prótese fique mais projetada para frente, que é o caso dessa aqui. Normalmente se usa essa prótese aqui, porque ela fica mais redonda no polo superior aqui. Essa aqui já fica com o polo superior mais apagado. Então normalmente usamos essa prótese aqui. Quanto à resistência dessa prótese, ela é extremamente resistente. Mais um detalhe importante é quanto profundo nós vamos colocar essa prótese. Se ela vai ser só atrás da glândula e da película que recobre o músculo, que é chamada de fáscia, atrás do músculo que fica atrás dessa fáscia, ou também tem um plano que é plano dual plane, que é um pouco atrás do músculo e um pouco atrás da glândula. Basicamente, nós temos 4 tipos de planos que podemos colocar a prótese. O primeiro plano é sobre, aqui estão as glândulas da mama, e aqui ficaria a prótese de silicone. Atrás disso ficaria a musculatura ficaria aqui atrás, e a fáscia, que é uma película que recobre o músculo, ficaria na frente da musculatura. Então esse seria o plano subglandular. A segunda opção que a gente teria para essa mama, aqui está o bico, aqui estão as glândulas, seria colocar essa prótese subfacial. O músculo continua aqui atrás e a gente levanta só uma películazinha que recobre o músculo e tapa essa prótese. Quais são as vantagens dessa colocação? Na verdade, os estudos mais modernos falam que ela tem a mesma vantagem dessa. Se poderia achar que se prenderia a prótese melhor aqui e evitaria uma queda no futuro. Porém, isso não foi muito bem comprovado. Porém, em nossos casos, a gente sempre prefere colocar aqui, porque apesar de não ter uma evidência muito importante, a gente sempre acredita que essa fáscia é mais firme, a gente pode aproveitar ela para segurar mais essa prótese. A terceira opção seria a colocação dessa prótese submuscular. Então o músculo ele começa aqui e recobriria totalmente essa prótese, bem como a fáscia do músculo cobriria também. Quais são as vantagens dessa? As vantagens dessa é que para pacientes que têm a pele muito fraca ou já tiveram nenê, essa pele não tem uma capacidade de segurar esse peso que representa essa prótese. Então a gente colocando a prótese abaixo do músculo, a gente teria
uma força maior segurando essa prótese aqui para cima. Qual é a desvantagem? É que no futuro essa prótese ela não cai mais, mas o que acaba acontecendo é que a mama acaba caindo e formando uma coisa chamada dupla bolha, em que a mama fica aqui para baixo, nesse segmento, e a prótese continua aqui em cima. De qualquer maneira, essa aqui, se cair, também acontece a mesma coisa, só que a prótese aqui ela vem junto. Então as duas... Então, às vezes o paciente tem a dúvida, vou botar atrás do músculo porque daí não cai. Não, tanto o subglandular quanto o submuscular, todas elas caem, só que elas caem de maneira diferente. E a terceira e última é a conhecida chamada como dual plane. Dual plane são 2 planos. A musculatura na parte superior é colocada aqui na frente e aqui ela é dividida e uma parte fica aqui atrás. Bem como a fáscia muscular, uma parte vem aqui e outra parte fica aqui atrás. Essa técnica, ela teria a vantagem de ter a mesma naturalidade dessa aqui com a mesma força de segurar essa aqui. Então isso é feito uma incisão no músculo e colocada essa prótese. Isso pode ser colocado em várias alturas, alta, média e baixa. Normalmente, nos nossos pacientes, a gente prefere sempre essa técnica de dual plane, nos casos que é necessário a colocação atrás do músculo. E essa indicação é dada para pacientes que precisam remover o excesso de pele ou pacientes que têm a pele muito frágil, aquelas pacientes que têm a pele muito branca com pouco colágeno. A submuscular total a gente não usa porque a gente percebeu que as mamas elas ficam um pouco mais afastadas e com o tempo existe um deslocamento lateral. E na dual plane isso não acontece. As mamas ficam bastante juntas e com o tempo não ocorre esse deslocamento lateral porque como o músculo está seccionado, ele não existe força suficiente para deslocar essa prótese. A anestesia da colocação de prótese de silicone é uma anestesia bastante simples. É uma anestesia que é feita na veia, a gente chama de anestesia endovenosa total. Isto é, ela é feita somente na veia, não existe nenhum anestésico inalatório que se respire, pois esses anestésicos eles provocam um pouco de náusea no pós-operatório. Então, fazendo anestesia totalmente na veia, o paciente praticamente não se queixa é raríssimo o caso do paciente se queixar de náusea. Porém, junto com a anestesia geral, existe uma anestesia também local, que é dada na mama para que a paciente acorde sem sentir dor. Essa anestesia dura em torno de mais ou menos um dia, 18 a 24 horas. Os movimentos depois da cirurgia estão liberados todos os movimentos em que o cotovelo não passe da linha do ombro. Então esses movimentos até aqui estão todos liberados. Além disso, não pode ser feita força. Depois de 5 dias, todos os movimentos estão liberados, porém força somente depois de 15 dias. Como fazer para que essa mama permaneça bonita ao longo do tempo? Bom, a principal causa de descontentamento dessa mama é quanto à queda futura. Para evitar essa queda, o mais importante é controlar a alteração de peso, a variação de peso, e também sempre dormir de sutiã. Porque existem pessoas que têm o hábito de dormir sempre do mesmo lado na cama. E como a gente passa metade da vida praticamente dormindo, se tu ficar sempre dormindo do mesmo lado, uma mama irá ficar apoiada na cama e a outra ficará pendente. Então essa mama que ficará pendente sempre irá sobrar mais pele e vai ficar um pouco mais caída. Então sempre dormir de top ou de sutiã. Espero que tenham gostado dos esclarecimentos. Qualquer dúvida que não foi dita aqui pode ser perguntada nas perguntas abaixo. Então aqui é um exemplo de cirurgia de mamoplastia de aumento. A gente inicia a cirurgia com uma incisão, normalmente abaixo da auréola ou abaixo do sulco mamário, em que é feito um descolamento. Esse descolamento é feito com um aparelho para evitar sangramento. A gente faz o local onde vai se colocar a prótese, exatamente o tamanho da prótese, depois se coloca a prótese. Dá para perceber que é bastante simples e bastante rápido também a cirurgia. A gente faz o descolamento no lado contralateral, do outro lado, da mesma maneira, sempre do tamanho exato da base da prótese, e se introduz a prótese do outro lado. A introdução é bem simples também, apesar da incisão ser bem pequena, de 3 a 3,5 cm. Se observa, se compara os dois lados, se vê se ficou exatamente iguais, mesmo posicionamento, e se realiza o fechamento.
fechamento é feito com fio, com pontos invisíveis, que são retirados normalmente entre o 7º e o 14º dia.